Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago a análise de um conto japonês. Já havia trazido aqui, no ano passado, um vídeo sobre Haikais, que é um gênero poético japonês. Mas pela primeira vez eu trago agora a análise de um conto oriental. Um conto que está presente nesta antologia aqui, Capa e o Levante Imaginário, de Ryanosuke Akutagawa, grande escritor japonês, considerado como o pai do conto moderno do Japão. Eu devo dizer que esse livro foi um presente de um amigo. Muito obrigado, Herbert, um livro que foi presente de aniversário do ano passado, para você ver como que as nossas leituras demoram, embora estejamos sempre lendo, hein? Nesse ano, Herbert já me deu outro livro, uma hora eu trago aqui, não direi qual é. Então, eu devo dizer também que essa análise que eu trarei sobre o conto Rashomon, que talvez seja o conto mais conhecido do escritor, eu já havia feito por escrito no meu antigo blog, Palavras Aleatórias, e que eu trago aqui novamente agora em formato de vídeo. Bem, sem mais delongas então, conversemos sobre Rashomon, depois eu vou comentar brevemente sobre os outros contos, alguns deles que estão presentes nessa antologia, e comentemos também sobre o contexto e quem foi Ryanosuke Akutagawa. Bem, quem foi Ryanosuke Akutagawa, grande escritor japonês? Para quem não sabe, o Akutagawa é considerado o pai do conto moderno no Japão. O conto, você sabe, é aquele gênero curto. Eu já fiz várias análises de conto aqui que eu discorro melhor sobre o tema. Mas, brevemente, ele é um gênero curto, tem apenas uma única célula dramática, ou seja, só tem um clímax, acontece sempre no final. O conto tem poucos personagens. Por isso mesmo ele tem muita tensão, muita pressão, muitos elementos simbólicos, tudo ali ajuda na narratividade do texto. Os personagens geralmente são planos, porque não dá tempo de desenvolver. Personagem plano, para quem não sabe, são os personagens que começam de uma forma e terminam do mesmo jeito, diferente dos personagens redondos, circulares, em que eles passam por uma mudança. Bem, relativamente, é basicamente isso o conto. E o Akutagawa é um contista por excelência. Ele foi elogiado por Jorge Luis Borges, grande escritor argentino, considerado por muitos como o maior contista de todos os tempos. Há controvérsias, mas ele está sim no panteão dos grandes contistas. E o Akutagawa ele tem alguns gêneros específicos que ele gosta de trabalhar. Bem, um deles é a redenção do ser humano na arte, pela arte. Ele escreve várias histórias em que o personagem principal é um escritor, é um pintor, etc. O Akutagawa ele também gosta de trabalhar temas religiosos. Para quem não sabe, o Japão não é um país cristão, mas o Akutagawa era. Tanto que quando ele morreu, ele se suicidou, depois eu comento sobre a morte dele, ao lado dele foi encontrada uma Bíblia. Então ele escreve muito sobre essa questão da religião. Para quem não sabe, o Japão houve uma tentativa de cristianizar, acho que no começo do século XVI, mas não deu certo. Existe um livro chamado Silêncio, do Shusaku Endo, que foi adaptado para filme. O filme eu não lembro de quem é não. Mas é bom o filme também, viu? Assisti 2 vezes. Uma hora eu vou trazer vídeo aqui sobre Shusaku Endo, Silêncio. Também foi um livro que foi presente de um amigo, depois eu comento. Bem, e o Akutagawa também gosta de trabalhar temas que já foram abordados antes na literatura japonesa, através do folclore, através de textos muito antigos, e que ele pega essas histórias e dá uma profundidade maior. Ele junta uma com a outra, ele coloca personagens, elementos simbólicos, e a história vira outra. Fica muito melhor do que a original. Que é o caso aqui do Rashomon, o conto que eu vou analisar. Bem, eu preciso dizer também sobre a vida particular do Akutagawa, que foi uma vida assim, muito triste. Ele se suicidou com 35 anos de idade. Ele sempre foi relativamente atormentado por conta da sua família. Embora ele tenha vivido ali no comecinho do século XX,
1910, 19. O Japão estava se modernizando, mas ainda existia muito pensamento antigo, muito pensamento tradicional, muito pensamento supersticioso, de maneira que, por exemplo, a mãe dele, quando ele nasceu, tinha, se não me engano, 32 anos, ou 33, e o pai tinha 42. E dizia uma lenda que essas são idades que você não deve tentar coisas muito grandes. E aí o casal vai e tem um filho. Então, eles, acreditando nessa história, abandonam o filho para que ele seja adotado por outras pessoas. E eles fizeram toda uma trama, colocaram a criança num lugar que ia passar um parente, o parente ia ver, ia pegar, e assim aconteceu mesmo, para ver se o menino tinha uma sorte melhor na vida. Depois a mãe enlouquece e morre, e naquela época se dizia que a loucura passava de pai para filho. Então Akutagawa desde pequeno se preocupou se um dia ele ficaria louco também. E talvez, de certa forma, de tanto pensar nisso, ele começou a ter alucinações, a ficar louco. E ele conheceu outros escritores que também enlouqueceram, também se suicidaram, e ele morria de medo disso. E isso sempre o atormentou, e isso sempre o deixou muito, muito triste, muito depressivo, de maneira que no final das contas ele se suicidou. Mas antes disso, ele escreveu muito, e escreveu muito bem. Bem, agora sim passemos a palavra ao enredo de Rashomon, esse conto tão conhecido e muito bem escrito, tanto que o Akira Kurosawa, que é um grande cineasta japonês, era um grande cineasta japonês, já morreu faz tempo, né? Ele juntou essa história do Rashomon com uma outra história do Akutagawa, chamada Dentro do Bosque. Em algumas outras traduções está como No Matagal. E juntou as histórias, colocou mais elementos e fez uma adaptação para filme. Não vi o filme ainda, hein? Mas eu verei. Bem, conversemos agora sobre Rashomon. Para. Bem, antes de tudo eu devo dizer que eu vou comentar o conto Rashomon do começo ao fim. Então, se você não gosta de spoiler, eu recomendo que você acesse aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer a história primeiro, leia e depois volte aqui. Embora seja uma história curta e que eu comentando não vai tirar o prazer da leitura. Eu também devo dizer que, está ouvindo? Está chovendo, então o áudio pode não estar tão bom assim. É isso. De resto, comentarei ainda sobre outros contos que estão presentes aqui. Se você não gosta de spoiler, fique por sua própria conta e risco. Bem, em primeiro lugar, o que é Rashomon? Rashomon é um portal. Esse em específico da história ficava na capital do Japão, que na época não era Tóquio, era Kyoto. Aliás, só para não perder a tradição, você sabe o que é anagrama? O que é anagrama? O que é anagrama? Não sabe. São palavras que podem ser formadas com as mesmas letras de outra palavra. E aí, para sua informação, Tóquio e Kyoto são anagramas. Isso aí eu descobri sozinho, ninguém me ensinou não. Muito bem, então você tem um cenário que começa num portal, Rashomon. E isso é muito simbólico. Eu já falei que o Akutagawa trabalha muito com elementos simbólicos no texto. Por quê? O que é um portal? O portal é um limite. Ele é um lugar que liga uma coisa à outra. Então, nós temos aqui um lugar de passagem, o que pode indicar a passagem, a transformação do nosso protagonista, que é um servo desempregado. Ele está nesse portal no entardecer. E, de novo, mais um elemento simbólico, porque o que é o entardecer? Ele é aquele meio termo, não é manhã, também não é noite. Ou seja, ele está ali na passagem do Rashomon, na passagem do portal. E está chovendo. A chuva, você sabe que é um elemento simbólico que pode significar a mudança. De novo, nas primeiras duas linhas aqui, nós já temos três elementos simbólicos. O portal, que indica passagem, o entardecer, que significa passagem, e a chuva, que também significa passagem. E nós temos um servo que está pensando na vida, porque ele foi desempregado, ele está desempregado, ele não sabe o que fazer. Como viver?
Ele fica refletindo ali, e aí é descrita algumas cenas que também são simbólicas. Tem um grilo ao lado do servo, então você tem o animal e o ser humano no mesmo contexto, no mesmo ambiente, o que talvez possa comparar os dois, e isso vai ser muito feito mais à frente, daqui a pouco eu comento. Ele está pensando e ele está com a mão no rosto, numa espinha. Isso é muito simbólico também, porque o que é espinha? A espinha é um machucadinho que está ali com uma pressão dentro dela, ou seja, há um conflito ali. E o personagem ele está em conflito. Ele não sabe o que fazer, como que ele vai sobreviver. E ele começa a pensar se ele deveria ou não virar ladrão para sobreviver, roubar para comer. Porque a situação não estava boa. Esse Rashomon, esse portal, é descrito como um lugar que está em decadência. A tinta está caindo. E você pense, esse é o portal da entrada da cidade, da capital da cidade, do país. E você sabe que capital significa cabeça. Então, se a parte principal está assim, imagina o corpo. Imagina as pessoas. E é descrito aqui que esses locais estavam abandonados. As pessoas iam para jogar corpos fora. Corpos que não podiam ser enterrados porque as pessoas não tinham dinheiro. É dito aqui que os templos religiosos eles eram quebrados e vendidos, a madeira, as imagens de Buda. Então você tem aqui também a troca de um sentimento religioso, uma coisa etérea, uma coisa sobrenatural, pelo materialismo, da vida que se cobra, a vida física. Então você tem toda uma decadência aqui. Então você tem um contexto decadente que vai fazer as pessoas também serem decadentes. Então o servo está lá embaixo do portal, embaixo da chuva, esperando a chuva passar. E até curioso que o narrador ele fala assim, bom, mas o servo ele não tem emprego, ele não tem para onde ir. Então na verdade a gente deve dizer que ele não está esperando a chuva passar. Ele só está lá esperando. Ele não tem um motivo, ele não tem uma razão. Então o que você tem aqui? Você tem uma metalinguagem, você tem a quebra da quarta parede. É o narrador conversando com você. Isso é muito curioso e também traz um certo traço de humor que o Akutagawa traz muito em seus textos. Depois eu vou comentar sobre outros que estão presentes nessa antologia aqui. E aí bate o vento, tá frio, e aí ele fala, vou subir as escadas desse templo e me abrigar lá em cima. Lá só deve ter gente morta, porque as pessoas iam lá jogar corpos, cadáveres de pessoas. E chegando lá, ele se assusta. Primeiro ele vê um vulto se mexendo no meio do escuro, ele fica com medo. É preciso dizer que esse conto ele tem alguns traços de horror, que lembram, de certa maneira, o Edgar Allan Poe, um grande escritor americano. Então, ele sobe as escadas, vê um vulto se mexendo, e ele fala, aqui só era para ter morto, gente morta. Ele vê uma velha. E até curioso aqui que o narrador fala que era uma velha simiesca. O símio, você sabe, né, é o macaco. Então você tem aqui uma animalização. Eu já havia dito que lá embaixo havia um grilo junto dele no Rashomon, no portal. E eu disse que no mesmo ambiente estava homem e animal. E a cidade vinha passando por várias crises, o que de certa maneira vai animalizando o ser humano. Então ele vê uma mulher mexendo nos corpos e ele fala, o que é isso? E aí ele chega sorrateiramente. E é curioso isso, porque ele estava refletindo lá embaixo se ele deveria virar ladrão ou não. E aí ele vai se movendo, e o narrador fala, vai se movendo como um gato. De novo você tem aqui uma animalização, comparando o homem com o animal. E quem é que se move como gato? Qual é uma outra palavra para ladrão? Gatuno. Então ele vai se movendo, é como se ele já estivesse se transformando num ladrão que ele viria a se transformar. Já vou dar o spoiler aqui no final. Então ele chega na velha e vê o que ela está fazendo, e a velha está arrancando os cabelos das pessoas mortas. E ele fica enojado com aquilo, ele fica pistola, ele fica nervoso. E aí ele vai para cima da velha e fala, o que você está fazendo? E a velha se assusta, e eles brigam, eles se debatem. E ela fala, eu estou arrancando o cabelo das pessoas que já morreram para fazer peruca e vender. E aí o nosso servo
ele fica mais enojado ainda, porque ele pensa que isso é muito errado. E é curioso, de novo, aqui, a reflexão que o narrador faz, que ele fala assim, o homem ele já tinha se decidido a virar ladrão, lá embaixo. Mas ao chegar e ver uma mulher mexendo no corpo de pessoas que já morreram, se ele tivesse feito a reflexão, vendo essa cena, ele teria desistido. Ele teria preferido ter morrido de fome. Então o que você tem aqui? Você tem a ocasião que torna a sua decisão. Lá embaixo, só refletindo, ele fala, eu acho que é melhor virar ladrão, melhor do que morrer de fome. Depois, quando ele vê uma pessoa também pobre, mas que ele não sabe que era pobre, uma pessoa mexendo nos corpos, nos cadáveres, ele já pensa diferente. Ele fala, é melhor morrer de fome do que fazer isso. Então você tem aqui o julgamento da sociedade, o julgamento sem conhecimento. Porque depois ele fala, por que você está fazendo isso? Ela fala, porque eu vou morrer de fome. Eu vou te dizer outra coisa, isso é a velha que fala para ele. Eu vou te dizer outra coisa, essa mulher eu conheci em vida. Ela também enganava as pessoas. Ela pegava pele de cobra e vendia como se fosse peixe. E as pessoas adoravam. Falavam, nossa, que gostoso esse peixe. E ela estava errada? Ela não estava errada. Porque ela também, se não fizesse isso, morreria de fome. Então na vida a gente precisa enganar os outros para sobreviver. E aí ele pensa, é verdade. Então, veja vocês. Num portal, que é um local de mudanças, sob a chuva, que também reflete as mudanças, ele já havia se decidido virar ladrão lá embaixo. Depois ele sobe as escadas, vê a mulher mexendo em pessoas mortas, fica enojado com aquilo e fala que é melhor morrer de fome do que fazer essas coisas. Mas depois, ao ouvir o discurso da mulher, ele pensa, é verdade, é melhor fazer essas coisas para sobreviver, para continuar vivendo, do que morrer de fome. Então você tem aqui mais uma mudança do personagem. E aí ele adota essa postura da mulher e fala, é verdade, é melhor do que morrer de fome. Então ele decide se virar ladrão de verdade, arranca a roupa da mulher, e isso é muito simbólico. O que é a roupa? A roupa é o que você veste. E ele tinha pegado o discurso da mulher para ele. Ou seja, a roupa que ela vestia tanto era simbólica quanto era física. Rouba a roupa da mulher, rouba o discurso da mulher, chuta e desce as escadas à noite, na chuva. E nunca mais é visto. Isso é muito simbólico também, porque ele desce a escada na noite. A descida, você sabe, é o declínio, é a queda. E a noite é o obscuro, é a ilegalidade, é aquilo que ninguém sabe, ninguém enxerga direito. Então você tem vários elementos simbólicos nessa curta narrativa. Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha análise por escrito, porque lá fica muito mais detalhada a análise que eu faço. Mas eu acho genial esse conto, porque tudo nele é simbólico. O entardecer, né, que é o meio termo e termina na noite, ou seja, na escuridão. O portal, que é um local de encontros, um local limite, uma fronteira. E ele encontra uma mulher, e ele encontra também os mortos. Então você tem aqui o encontro dos vivos com os mortos. Você tem o encontro do ser humano com os animais. Você tem a animalização dos personagens. Lá embaixo ele estava com um grilo sobre o mesmo patamar. Depois ele anda igual gato. Ele olha para a mulher e vê nela algo de simiesco, algo de macaco. Há um outro momento que fala que ele está engatinhando como se fosse uma lagartixa. Em vários momentos aparecem aqui corvos bicando a carne das pessoas mortas. E isso é uma cena muito forte, muito chocante, mas que mostra também a decadência do ambiente e do ser humano. Então você tem vários elementos simbólicos aqui. E no final ele desce a escada, ou seja, ele entra em declínio, ele decai. A noite que é obscuro, a noite que traz aquilo que muitas vezes é ilegal, muitas vezes é imoral, mas que muitas vezes também, para sobreviver, é necessário. Então esse é um conto breve do Ryunosuke Akutagawa, Rashomon. Ele está presente em outras antologias. Eu tenho uma outra aqui,
chamada Rashomon e Outros Contos, que foi onde eu conheci, da editora Edra, e recomendo muito. Eu vou deixar na descrição a análise por escrito do conto, porque lá eu vou muito mais a fundo e teço comentários mais eficientes. Bem, agora eu vou comentar sobre algumas outras histórias presentes nessa antologia aqui. Bem, essa antologia aqui ainda conta com várias outras histórias das quais eu gostei muito, e entre elas está o próprio Kappa, esse bicho feio aqui, a Kappa medonha. O que é a Kappa? A Kappa é um ser mitológico, um ser lendário da cultura do Japão, em que é a mistura de homem com anfíbio, com peixe, um bicho bem estranho. E qual que é a história? Gostei muito, achei muito engraçado. É a história de um homem louco que vive num sanatório, vive num hospício, e ele conta essa história para todo mundo. Ele diz que vivenciou essa história. Ele estava subindo a montanha quando ele viu um desses seres, um Kappa, e ele tentou pegar esse Kappa, e os dois caíram num buraco, e ele foi parar então no país dos Kappas. E ele diz que esse país não se difere muito da sociedade humana, pelo menos não da sociedade japonesa. Ele aprende os costumes de lá, aprende a língua de lá, e ele vê todas as incongruências que existem lá, e também todas as boas diferenças que existem comparado à nossa sociedade. E é muito curioso que é feita uma crítica muito forte aqui ao capitalismo, que tenta lucrar com tudo, dos dois lados, a hipocrisia humana, as incongruências do ser humano. Me lembrou muito essa história uma das viagens que o Gulliver, As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, faz ao país dos, eu digo, mas a maioria das pessoas diz que é o país dos Yuhans, o país dos cavalos. Aqui nós temos o país dos Kappas. De maneira que o homem vive lá por um tempo, e quando ele volta à sociedade humana, ele fica enojado do ser humano. Ele fica muito abatido, muito triste, e querendo voltar para o país em que ele era relativamente mais feliz. E aqui ninguém acredita nele, fala que é louco, né, vive no hospício, mas ele diz que ainda recebe visitas dos Kappas que contam notícias do seu antigo país. Um conto muito crítico, um conto que foi muito discutido na época. Algumas pessoas viram nele apenas uma história infantil, algumas pessoas viram uma crítica ao capitalismo, algumas pessoas viram um voto a favor do comunismo, do socialismo, e algumas pessoas viram simplesmente uma crítica do Akutagawa à sociedade humana como um todo. E, segundo ele mesmo, essas críticas são as que mais têm a ver com o que ele realmente sentia. Porque eu já disse que o Akutagawa era um ser bem pessimista. Nesse país dos Kappas, por exemplo, você tem vários ídolos dos Kappas, ídolos religiosos, e esses ídolos são Nietzsche, Schopenhauer, não lembro, tem outros filósofos, outros escritores aqui também. Então você percebe. Achei engraçado uma cena aqui, que está nascendo um Kappa, e os Kappas eles são seres dotados de muita inteligência. Então, quando o ser está lá, as pernas abertas, aí o pai chega e fala assim: você quer nascer mesmo? Você tem certeza? E aí ele fica amigo, o personagem principal, ele fica amigo de um dos Kappas, e ele vê o nascimento desse Kappa. E aí o pai chega lá: você quer nascer? E aí o Capinha, o Capinha fala assim: eu não, essa vida é muito ruim, muito triste, e nossa, só de saber que eu vou herdar os seus defeitos eu nem quero. E aí o pai fica triste, né? Ah, tá. Achei muito engraçado isso. Um conto muito crítico, viu? Muito bacana. Bem, além do conto Kappa, além do conto Rashomon, que é muito conhecido, existe um outro conto aqui chamado No Matagal, que nessa outra antologia aqui está traduzido como Dentro do Bosque. É um conto muito famoso, em que você tem um assassinato e você tem várias visões desse assassinato. Mas não é como um conto de mistério, em que você descobre qual que é a versão verdadeira. Na verdade não existe
versão verdadeira. Porque o Akutagawa ele sempre trabalha muito com a busca pela verdade. A verdade absoluta, que pode mudar dependendo do olhar que você tem, do ângulo que você olha. Então, na verdade, você não chega a lugar algum. Bem, não é um dos meus contos preferidos, embora seja o de muita gente, não é um dos meus. Nessa antologia aqui, eu ainda gostei muito de um conto chamado Inferno, que eu já conhecia, através de um anime chamado... Esqueci o nome do anime, rapaz. Aoi Bungaku. Muito bom anime, hein? É um anime que traz várias adaptações de histórias literárias para a animação japonesa. Recomendo muito, tem várias histórias bacanas aqui. Então, tem um conto aqui chamado Inferno, que eu já conhecia, que é a história de um pintor muito bem requisitado, mas também muito mal-humorado, muito folgado, que se achava assim, era muito orgulhoso. Só que o cara é gênio. E aí um dia o imperador pede para ele fazer a pintura de um inferno. Só que esse pintor ele tem um problema. Ele só consegue pintar aquilo que ele já viu. E aí ele faz várias tramas para pintar tudo que ele queria fazer na tela, mas a última coisa que ele precisa pintar é uma coisa muito forte, muito medonha, muito assustadora, e que você também traz aqui, você não, o Akutagawa traz aqui a questão do o que é arte. Qual o limite entre o que é moral e o que é imoral para a arte? A arte está acima de tudo? Bem, são reflexões que ficam do Akutagawa para que nós façamos. Gostei muito desse conto também. Bem, outro conto que gostei muito dessa antologia aqui se chama Os Salteadores, que é sobre um grupo de ladrões que vai roubar a casa de um oficial e acontecem várias coisas. Eu diria até que nem é um conto, é uma novela, porque ele tem vários clímax, tem vários personagens, tem vários pontos de vista. Os personagens são todos muito contraditórios, eles dizem umas coisas, fazem outras coisas. E que acontece muita coisa nesse conto. Ele me lembrou muito as batalhas que acontecem no livro Taras Bulba, de Nikolai Gogol, que aliás eu já fiz vídeos sobre ele aqui. Gostei muito, é um conto com muita ação. E também muita reflexão, gostei bastante. Um outro conto que eu gostei muito, achei muito singelo, muito bonito, muito curtinho também, se chama As Laranjas. Eu pensei muito em fazer a análise dele e não do Rashomon. Aliás, eu vou comentar sobre esse conto aqui, As Laranjas, que eu gostei muito. As Laranjas traz a história de um homem que está também no entardecer, ou seja, num ponto que é meio termo, não é noite, não é manhã, é um ponto de passagem. Ele está dentro do trem, ou seja, um meio de locomoção, um não lugar, uma coisa que te leva de um lugar a outro. Isso pode indicar a transformação de um personagem. Num dia de inverno, ou seja, naquele sentimento frio, e sobre uma névoa, que traz aquela incerteza. Então você tem vários elementos já no primeiro parágrafo aqui. Ele está no trem, e aí chega uma menina e senta do lado dele, e ele olha para a menina e já começa a julgá-la, fala, nossa, que menina feia, que menina descabelada, que menina toda arranhada, que menina suja, que roupa feia. Começa a julgar. Esses julgamentos que as pessoas fazem é só de olhar para o outro sem conhecer a verdade. E esse homem ele está muito desanimado, ele está com um jornal dentro do bolso, mas ele nem tem vontade de ler, porque ele fala, essas notícias são sempre as mesmas. Casamento, incêndio, roubo, estou cansado dessas notícias fúteis. Que a gente pode pensar tanto no tédio do cotidiano, mas também, de certa forma, se o jornal ele trabalha com fatos cotidianos, com fatos objetivos, ou seja, trabalha com a verdade, o homem não está afim disso. O homem está atrás da subjetividade, de coisas que tragam elementos novos para ele. Ele está muito entediado, não está nem com paciência de ler o jornal. E a menina ao lado dele, toda suja, toda descabelada, ela está com um saco. E ela está com uma passagem de vagão de terceira classe. E eles estão no vagão da segunda classe. E aí ele novamente julga a menina, fala, nossa, que menina burra, nem sabe que ela não deveria estar aqui. Ele cochila, e aí quando ele acorda, a menina está tentando abrir
a janela do trem. Ele fica olhando, a menina tenta abrir sem conseguir. Ele até sente certo prazer nisso, sem querer ajudá-la. E aí quando ela abre, bate aquela lufada, sabe o que é lufada? Não sabe o que é lufada? Vai procurar no dicionário. Bate aquela lufada de ar frio, ele tem um acesso de tosse, e ele fala, vou falar pra essa menina fechar a janela. E aí é o que ele percebe. O conto é bem curtinho. Por que ela abriu a janela? Foi só por mero capricho? Não. Na verdade, do lado de fora havia uma estação e tinha vários menininhos que ele pensa ser irmãos dela. Estavam todos acenando, gritando para ela, e aí que ele pensa, essa menina deve ter arranjado um emprego. E a família veio se despedir, a família de pobrezinhos, coitados. E aí ela tira do saco, que ele não sabia o que tinha dentro, tira laranjas e joga para a família em forma de agradecimento. E ele acha isso muito bonito. E é uma cena muito bonita mesmo, porque ele compara as laranjas ao sol. As laranjas estavam banhadas pelo sol. E o que é o sol? O sol, mastro celeste, mas que traz a figura do calor, que a gente pode pensar no calor humano. As pessoas pobrezinhas, no frio, e a menina pobre vai lá jogar, vai se despedir, joga laranjas. E o que são as laranjas? O que são as laranjas? Laranja é uma fruta que pode ser doce, ao mesmo tempo pode ser azeda. Então você tem esse sentimento dúbio. E eles estavam no frio, mas ele compara ao sol. Então, de novo, doce, azedo, frio, calor. E, ao mesmo tempo, a laranja é redonda. Então, você tem o círculo, a mudança, a passagem. E aquele homem que estava se sentindo entediado, ele passa a enxergar o dia de uma maneira mais bonita, de uma maneira melhor. Então, achei muito bonito, muito singelo, muito simbólico. Já falei que o Akutagawa trabalha muito com simbolismos. Gostei muito desse conto. Agora, um conto que eu achei curioso mais pelo tema do que pela história se chama O Nariz. Porque me lembra muito a história O Nariz, do Nikolai Gogol, que eu já fiz vídeo aqui sobre Taras Bulba. E a história de um monge que tem um nariz muito grande, mas é um nariz muito grande mesmo, o nariz cai em cima do prato. Ele, quando vai comer, alguém precisa segurar o nariz dele para que não caia na comida. Ele sofre muito com isso, ele fica muito triste, todo mundo debocha dele, mesmo ele sendo um monge, uma pessoa séria. E esse sentimento negativo que as pessoas têm para com ele, cria sentimentos negativos nele mesmo. Ele fica com raiva, ele fica depressivo, coisas que o monge tenta evitar. E aí um dia chega um jovem aprendiz e fala, descobri uma receita para diminuir o tamanho do seu nariz. E aí eles tentam, e é uma receita bem curiosa. E realmente o nariz dele diminui. Só que aí ele começa a sofrer de novos importúnios. De maneira que ele começa a querer ter o nariz grande de volta. Eu não vou dizer se ele tem ou não, mas eu achei curioso porque me lembrou a história do Gogol, que também um homem que perde o nariz sai andando pela cidade. Uma história muito engraçada. Uma hora eu vou trazer o nariz aqui também. Mas que traz essa questão também de você se preocupar muito com as aparências. E o que isso pode trazer, tanto de bom quanto de ruim. As duas histórias versam sobre isso. Uma hora eu posso trazer vídeos sobre narizes aqui, hein? Tem a história do Gogol, tem essa. Se eu não me engano, tem alguns poemas que eu conheço sobre nariz também. Aguarde. Bem, e o último conto dessa antologia aqui se chama Rodas Dentadas, que eu gostei muito, mas que de certa forma não pode ser considerado um conto porque ele é quase um relato autobiográfico dos últimos dias do Akutagawa. Aqui na introdução do livro nós temos um relato dos últimos dias, do que aconteceu com o Akutagawa, com a sua família, com a sua irmã, com o marido da sua irmã. E quando a gente lê esse último conto, nós vimos que várias coisas que aconteceram na vida real dele foram transpostas aqui. Só que com vários elementos simbólicos. Eu não vou comentar porque o conto é muito grande, mas eu achei muito interessante, muito reflexivo também e muito bem escrito. Rodas Dentadas, gostei muito. A antologia ainda conta com outros contos que eu não comentei aqui, como Destino, Dragão e Mágica, que foram contos assim que eu gostei menos. Mas mesmo assim, indico muito essa antologia, Capa e o Levante Imaginário, Ryunosuke Akutagawa,
vários contos interessantes aqui. Recomendo muito essa outra antologia também aqui, Rashomon e outros contos. Uma hora eu vou trazer outros vídeos do Akutagawa dessa antologia aqui, que tem outros contos muito interessantes também. Recomendo tudo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. A quem chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas todas que você está acostumado de fazer em outros canais e que não faz aqui. Muito obrigado e até a próxima. Como é que é? Não, nada é à toa. Eu não escolhi esse cenário à toa, que é o mesmo cenário, aliás, que eu usei para fazer o vídeo sobre Haikais, gênero poético japonês. E essa camisa aqui do anime Haikyuu também não é à toa, porque estamos falando de Japão, meus amigos. Estamos falando da terra dos animes. Nada é à toa. Aliás, por falar em anime, existe um chamado Bungo Stray Dogs, que é muito curioso, que todos os personagens ali são escritores. A gente começa conhecendo os escritores japoneses, e aliás, o Akutagawa é um personagem de lá, ele é um vilão. E o nome do golpe dele é Rashomon. O nome do ataque do cara é o nome do conto. E aí depois a gente vai descobrindo outros vilões de outros países, e é curioso, né? Porque os mocinhos são os escritores japoneses, embora eles sejam mafiosos. É um anime que é uma bagunça, tá? Não é um anime bom não, embora teve 3 temporadas, e eu vi as 3, penosamente, mas vi. E aí depois vem os escritores americanos, Fitzgerald, Lovecraft, John Steinbeck, do As Vinhas da Ira. E aí depois vem os vilões russos, sendo que o maior deles, o maior de todos, Dostoiévski.